Cidade do México, 2020. André Viridiana Rostro Oliveira, filha de Concepción Oliveira, foi até a rádio para falar do lançamento de seu livro, um romance narrativo segundo a mesma, intitulado La fascinación del mal oscurece el bem. O fascínio pelo mal obscurece o bem, que conta a história de sua mãe, a qual teve um encontro com o diabo em 1979. E essa é a sua história. Ei mundo, meu nome é Fabi Medeiros e sejam muito bem-vindos a este canal. Aqui tem vídeo novo toda semana, sempre com temas criminais ou curiosidades que acontecem ao redor do mundo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, para tudo o que você está fazendo que eu vou te contar essa história. Vem! Gente, eu tô empolgadíssima hoje pra contar esse caso, porque realmente, assim, ele é sinistro e bizarro do início ao fim, mas eu não posso começar essa história sem antes, né, deixar aviso de gatilho, porque é uma história real, existiu de fato, assim, essa possessão, então eu vou precisar aqui mencionar algumas coisas, né, que aconteceram durante essa possessão. Quem for sensível, então, não gostar desse tipo de assunto, não tem problema, a gente tá cheio de vídeo aqui no canal pra vocês maratonarem, com outros tipos de conteúdo, mais leve, mais pesado também, então fiquem à vontade. Bom, o caso de hoje, ele se passou... Gente, deu uma tremida. Bom, o caso de hoje, ele se passou na cidade do México, no México, em 1979. Era uma noite, a Conceição, na verdade, a Concepción, né, eu vou falar o nome dela correto, ela tinha... acabado de se divorciar. Ela estava ainda passando por aquele processo de divórcio, que quem já passou sabe tanto que é cansativo, mas enfim. Ela então estava ali com muito medo de não dar conta de criar as filhas sozinha. Então, ela estava, sabe, vivendo aquele momento conturbado da vida dela. Numa determinada noite, em 1979, ela estava discutindo com o ex-marido sobre exatamente essas questões, das filhas, né? Quem ia cuidar, ela dizendo que estava muito pesado para ela. E ele desligou o telefone, meio chateada. Mas enquanto ela ainda estava no telefone, ela começou a escutar o cachorro da vizinha latindo de um jeito assim, fora do normal. Quando ela desligou a ligação, a filha dela ainda estava até na sala, não tinha ido dormir, mas já era à noite. Ela foi até a janela e ela viu que o cachorro da vizinha, ele não estava mais latindo. Ele estava uivando. Então, assim, aquilo ali já deixou ela um pouco assustada. O cachorro, ele meio que latia de um jeito descompensado, assim, não era uma coisa muito normal o latido dele. Depois começaram esses uivos, então ela achou estranho, até que o olhar dela, né, virou para a janela da vizinha e ela viu que a filha da vizinha estava brincando com uma amiguinha ali, com um tabuleiro Ouija. Só que, gente, na hora que o tabuleiro Ouija, eu acredito que a maioria de vocês conheça, né, que é um tabuleiro, vou explicar aqui rapidamente, onde as pessoas, aqui nos Estados Unidos, inclusive, vende, em qualquer loja você consegue comprar aí, assim, de departamento, que é um tabuleiro de madeira, tem de pano, tem de vários modelos, assim, mas basicamente ele tem as letras do alfabeto, o sim e o não, e vem com um ponteiro. Então, você vai, né, nesse marcador, tem um círculo, assim, que ele parece que alguns vêm com uma lente, outros não, e esse ponteiro, você faz a pergunta, né, e ele vai respondendo, mostrando ali as letras do alfabeto. Então, essas duas crianças, essas duas meninas estavam brincando com esse tabuleiro e a Concepción viu na hora que o ponteiro, né, que esse marcador mexeu no tabuleiro, mas as meninas estavam de costas e não prestaram atenção. Só que a Concepción viu. E quando ela viu isso, gente, ela já assim arrepiou todinha. O cachorro começou a latir 10 vezes mais, e na hora que ela olhou pro cachorro, os olhos do cachorro já estavam vermelho, vibrante. E aí ela ficou assim, meu Deus, o que é isso? A filha dela, né, a outra filha dela, a Esther, não a que conta, né, essa história, ela olhou pra mãe dela e falou assim, mãe, o que tá acontecendo? Por que a senhora tá agitada? E ela só falou assim, não, a gente precisa sair dessa casa. O mal tá aproximando, a gente precisa sair dessa casa. E aí a Concepción já começou a ficar muito apavorada. Começou a pegar as filhas. Só que nesse momento, gente, a luz da casa, caiu. Claro, né? Então, aí que ela surtou. Ela pegou as meninas e, ó, vazou de casa e foi correndo pra casa do irmão dela,
o Oscar, porque o Oscar, ele era um homem muito religioso, ele inclusive fazia células na casa dele, né, aqueles momentos de oração. Então, inclusive naquela noite ele estava fazendo uma célula, estava tendo ali uma reunião, só que a Concepción, ela chega lá com as filhas, desesperada, batendo na porta e falando, pelo amor de Deus, me ajuda, eu sei que alguma coisa ruim está se aproximando de mim, então eu preciso da sua ajuda. Só que aí, gente, para surpresa da Concepción, o irmão dela disse que o que quer que tivesse visitado ela naquela noite já tinha visitado ele há 2 anos. Então, assim, ele sabia ali mais ou menos o que ela estava passando. E ele falou com ela que para poder se livrar desse mal, ele começou a fazer muitos trabalhos, né, para a igreja. Ele passou a viver uma vida muito regrada com Deus, fazendo só o bem, realmente assim espalhando o amor entre as pessoas, e dessa forma ele conseguiu afastar o maligno de perto dele. Então ele acredita que como, né, essa entidade tentou possuí-lo e ele foi forte, ele conseguiu ali, né, ele resistiu, então essa mesma entidade estava aproveitando da irmã dele, porque ela estava passando por um momento, né, muito difícil da vida dela, ela estava bem vulnerável. Então, o Oscar acreditava que ela, querendo ou não, estava sendo atormentada por conta disso. E ele também acreditava que para ela poder se livrar disso, ela teria que fazer o mesmo que ele fez. Só que acontece que naquela mesma noite, a Concepción teve algumas manifestações demoníacas. Coisas assim, um copo arremessado, uma cadeira que mexe, uma luz que apaga, sabe? Esse tipo de coisa assim, bem que dá medo, né? A gente fica com medo. Mas até então tava leve. Ela passou aquela noite na casa do irmão, com as filhas e beleza. No dia seguinte, ela acordou muito melhor, voltou para casa com as meninas, voltou inclusive a trabalhar. Ela passou por alguns testes psicológicos para ver se ela tinha alguma coisa, né? Mas não detectou nada. E a vida seguiu. Concepción continuou trabalhando, as filhas indo para a escola, tudo tranquilo. Só que, gente, em menos de 8 dias, a Concepción volta a ter, né, a sentir ali no seu corpo essas mesmas manifestações estranhas. Bom, ela estava, né, então em casa, normal, uma noite, e do nada ela levantou e foi para a janela. Da janela, ela já abriu a porta de casa sem falar nada com as filhas e saiu. A filha que viu falou, que isso, mãe? Onde a senhora tá indo? O que é isso? Já ficou assustada, né, também, mediante o que já tinha acontecido, e foi atrás da mãe. A Concepción não falava uma palavra, ela só continuava andando, e a filha gritando, mãe, mãe, e ela não parava. Gente, imagina o desespero. A mulher saiu andando rua fora, assim, como se estivesse em um momento de transe mesmo. Bom, a filha não conseguiu alcançar a mãe, não conseguiu, né, tirar a mãe daquele momento ali que ela estava. Então a Concepción continuou andando e umas 3 ruas depois, assim, ela foi atropelada. Só que, incrivelmente, ela continuou de pé depois desse atropelamento, inclusive saiu andando. E aí ela foi para a casa do irmão dela. Chegando lá, ela esmurrou a porta, gente, ela quase arrebentou o portão. Ela começou a bater tanto e ela, assim, espancava, pedia para ele abrir. Quando ele abriu, ela falou assim, pelo amor de... Ela clamava, gente. Ela implorava por ajuda. Tava no olho daquela mulher. Bom, ele viu, então, naquele momento ali que você olha, né, o olho da pessoa fica um pouco diferente do normal. Ele viu, porque ele já era conhecedor daquilo, que ela estava possuída. Então, ele achou melhor levá-la para o hospital, até porque ela estava muito agitada, né, tinha acabado de ser atropelada, então estava com alguns ferimentos ali, levou para o hospital, e aí, quando chegou no hospital, ela estava extremamente agitada, não queria ficar na maca, ficou realmente ali se contorcendo, foi um custo para poder acalmarem ela. Na verdade, só conseguiram acalmá-la depois que deram uma injeção para ela relaxar. E foi então que ela caiu em sono profundo. Segundo Andrea, há 3 razões para o demônio ter escolhido possuir a mãe dela. O primeiro é que uma das irmãs de Concepción era totalmente dedicada à bruxaria. Ou seja, ela invocava, incorporava e nomeava demônios, além de fazer trabalhos muito poderosos para políticos mexicanos. O segundo é que Concepción estava em uma fase da vida muito vulnerável, né, como eu já mencionei para vocês, pois ela estava passando por um divórcio. E o terceiro foi um homem chamado Gregório Cartenhas. Esse homem era estudante de química na época, só que ele sequestrava, né, mulheres, ele as molestava,
e depois ele matava. E essa casa, aonde ele praticava toda essa nojeira, né, era muito próximo da casa aonde a Concepción morava. Então a filha, né, a Andrea, acreditava que, querendo ou não, o mal ficou impregnado ali naquela área. A essa altura do campeonato, gente, o Oscar já estava assim, desesperado. Ele sabia que o que a irmã dele tinha era algo muito maligno e que ele sozinho não ia dar conta de resolver ou ajudá-la. Então ele resolveu entrar em contato com uma pessoa assim, mais forte, digamos. Ele ligou para o sacerdote, né, que era um sacerdote amigo da família, na verdade, o padre Basílio. E esse padre, ele trabalhava no Ministério do Exorcismo, que não é qualquer ministério e não é qualquer pessoa que trabalha lá. Você tem que ter uma personalidade, assim, muito forte, né, porque diante das coisas, das lutas que você vai experienciar, você tem que realmente ser muito forte. Bom, então o padre Basílio foi para a casa do Oscar e começou a tratar da Concepción, começou a visitá-la e foi percebendo que o estado dela só piorava. Que, na verdade, assim, beleza, ela podia às vezes estar mais calma, mas, querendo ou não, a entidade não saía do corpo dela, continuava lá. E nisso, ela, né, emagrecendo, a pessoa vai ficando muito descaracterizada. O Oscar já estava exausto, gente, exausto. Ele só queria que aquilo acabasse. Ele não aguentava mais ver o sofrimento da irmã dele, porque ela ficava, né, indo e voltando. Horas ela estava possuída, horas ela estava normal. E quando ela estava normal, ela pedia por ajuda. Ela falava, por favor, não me deixa desse jeito, por favor, me ajuda. Então, o padre prometeu para ela que não ia sair do lado dela e queria ajudá-la. Só que, gente, acontece que o padre Basílio, ele percebeu que naquele espaço que eles estavam, não ia ter como tratá-la. Eles precisavam levá-la para um lugar mais apropriado, para uma igreja, um lugar, sei lá, ungido, abençoado, com mais poder, assim. Até maior, no caso, né? Porque a gente sabe que nesses rituais, a pessoa pode vir a quebrar alguma coisa, arremessar coisas, então é bom estar numa área mais aberta e sem muitos objetos. Enfim, ele viu que ela precisava de um exorcismo grande, de uma coisa assim, realmente seguindo os ritos da Igreja Católica Apostólica Romana, que era um trem poderoso que estava ali. Então, o Oscar e o padre chegaram à conclusão de que ela teria que ser levada, então, para essa igreja, né? Mas para onde? Para onde? E foram, então, que eles resolveram levá-la para a igreja do padre Basílio. A esse ponto, Concepción já estava com uma transformação física, assim, impressionante. Seu rosto tinha vários cortes ainda abertos, as mãos e os pés completamente desfigurados, a roupa com sangue, o cabelo todo bagunçado. Definitivamente não era ela. Com muito custo, eles conseguiram colocá-la dentro do carro, né, para poder levar para tal da igreja. Eles ainda não tinham a permissão do bispo, mas também naquela altura do campeonato, eles não tinham mais tempo a perder. A Concepción, ela estava muito mal. E assim, gente, o trajeto, só dar um adendo aqui, foi muito difícil. A mulher estava realmente possuída. E vocês imaginam, dentro do carro. Só homem para poder segurá-la, porque já era difícil ter força. Então, aquela situação, ela começou a atacar todo mundo dentro do carro, e aí é cuspe na cara, né, cotovelada, mão no teto, essas coisas que vocês sabem, né, como que a pessoa fica, ou pelo menos imaginam, já viram em algum filme, mas enfim, fica naquela situação bem complicada, bizarra mesmo. E aí quando eles finalmente chegam até a igreja para poder entrar com ela também, nada foi fácil. Ela não queria ir, era ali mesmo, né, a entidade resistindo, porque já sabia o que eles queriam fazer com o corpo da Concepción. Chegando na igreja, foi aquela ventania, aquela coisa, todo mundo assim, gente, arrepiado até o último fio de cabelo. E eu confesso pra você que, olha, eu não sou de ter medo. É difícil realmente eu ter medo de alguma coisa. Mas me deu medo assistindo essas cenas, porque eram vídeos reais. Então, eu fiquei ali com um pouco de medinho. Então, na igreja, eles a amarram, né, tanto pelas mãos como pelos pés, nos bancos, porque era a coisa mais pesada que tinha ali pra poder, de forma, segurá-la mesmo, né, ter força pra que ela não soltasse. Então, eles a amarraram de modo que ela ficou deitada no chão, completamente amarrada. E ali, o padre Basílio começou o ritual de exorcismo. E aí, gente, vocês imaginam, né? Aquela guerra é realmente uma guerra espiritual. No meu ver, só as orações podem libertar uma pessoa de, né, uma possessão demoníaca. Eu sou muito
nasce mesmo com você seguir a linha religiosa que você queira. Isso é um assunto muito livre, muito até complicado de falar, mas eu já quero deixar aqui de antemão, gente, que eu não tô, tendendo para um lado ou para o outro. Eu sou católica e acredito nisso, e respeito também quem acreditar em outra coisa, seja qualquer outra linha religiosa, porque eu acho que a vida é isso, né? A gente tem que respeitar as diferenças. Bom, então tá ali no ritual, e aí, gente, esse momento eu fiquei com muita dó, tadinha. Ela começou a vomitar um líquido preto, como se fosse um piche, uma graxa. Era uma coisa muito viscosa, brilhante. E ela foi colocando aquilo pra fora, foi colocando. E nesse momento, ela ficou tão cansada, né? Ali já tava tão fraca, tão entregue, que ela desmaia. Nesse momento, então, o padre Basílio, ele começa a chorar. Não muito, mas assim, querendo ou não, são muitas emoções, né, gente? A pessoa tá ali naquele cansaço, já tinham vários dias que ele vinha tratando a Concepción até chegar de fato nesse exorcismo maior. Bom, então ele levanta ali, vai tentar se recompor, porque a verdade é essa. Eles não sabiam, porque tinha muita gente, né, gente? Tinha o padre, tinha o irmão dela, ele deixou o irmão dela participar. Tinham outros membros ali da igreja para dar apoio. Tava todo mundo assustado e cansado, porque essas coisas duram bastante tempo mesmo. Então o padre foi se recompor, mas quando o irmão da Concepción, assim, menos esperou, gente, que ele olhou para ela, ela já estava sentada. E nesse momento, a entidade estava prestes a derrubar um crucifixo imenso, pesado que tinha na igreja, em cima do padre, para poder matar o padre mesmo. Só que o Oscar, ele viu primeiro o Oscar e ele puxa, então, o padre e salva a vida do padre. Então, algo até maior, uma tragédia pior ainda poderia ter acontecido. É muito perigoso mexer com esse tipo de força realmente. O padre tá ali caído no chão, exausto. E aí, gente, ele fica furioso com a entidade, assim, furioso no sentido assim, eu vou acabar com isso. Então ele se levanta, ele se coloca de pé, com muito custo, porque nesse momento a igreja ventava, gente, mas era uma ventania que mal, assim, as pessoas conseguiam ficar ali. Então, com muita dificuldade, o padre conseguiu levantar e ele começou a orar com tanta profundidade, ele começou a ordenar e a exigir que a entidade deixasse o corpo da Concepción. Ele sabe, ele disse, inclusive, que quando você sabe o nome da entidade, é um jeito de você expulsá-la, de você enfraquecê-la. Então, ele começou a perguntar qual que era o nome da entidade. E a entidade, que também já estava enfraquecida, porque também ele explica que quando a entidade revela o nome, é porque ela já está fraca. É porque ela já está prestes a deixar o corpo possuído. Então, foi revelado o nome. Eu não vou falar aqui porque eu sei que muita gente tem medo. Eu também não quero ficar pronunciando esses nomes aqui, Mas, enfim, existe um nome. É um nome dos mais pesados aí, que vocês, para quem conhecer, que sabe aí. E ele falou, mas você vai sair. Você vai sair dela porque ela não te quer. Você não é bem-vindo. E aí, gente, começou, Todo aquele ritual ali mesmo de expulsão e muita oração. Gente, é sinistro o negócio. A entidade no corpo foi andando em direção ao padre e esse, assim, é o momento mais tenso. Ela se inclinou, gente, todinha pra frente, em uma posição que nenhuma pessoa em estado normal conseguiria ficar por conta da gravidade. Então ela começou a encarar o padre. Ele levantou um crucifixo imenso que tinha nas mãos e exigiu que o inimigo deixasse o corpo de Concepción. Nesse momento ela começou, coitada, a vomitar aquele mesmo líquido preto, muito viscoso e assim, não parava. Certo momento, o vômito começou a se materializar em uma corrente de ferro. E aquilo ali, gente, foi saindo dela sem parar, mas muita corrente mesmo. Ao terminar, ela finalmente estava liberta. O padre Basílio, o irmão dela e todos os membros envolvidos nesse ritual, gente, eles estavam assim, acabados, exaustos, todos suando, assim, entregues mesmo. Bom, o chão da igreja estava aquele piche preto, mais a corrente ali, era muita corrente mesmo, gente, assim, materializou demais, de tanta coisa, negativa, tanto mal mesmo, a entidade poderosa que tava ali dentro dela. Então, assim, a Concepción, tadinha, ela tava toda suja daquele trem, o corpo dela, coitada, ela tava toda machucada. Então, assim, dá muita dó de ver. Ela foi, então, levada, pro hospital para poder se recuperar dos ferimentos, de tudo aquilo também, dar ali, querendo ou não, uma nutrida, porque ela tava muito fraca, coitada. Mas
ela pelo menos estava livre daquela entidade. Várias coisas paranormais aconteceram enquanto Andréia escrevia o livro. Ela disse que sentiu, escutou e viu a entidade. Ela imagina que a entidade não queria que o livro fosse publicado ou divulgado. Concepcion conta que ela sabe que o que a libertou foi a fé dela, né? A extrema fé que ela tem em Deus. Não foi fácil, ela realmente, até hoje, tem medo de ser possuída novamente, mas ela é extremamente devota a Deus, ela sabe que ele é o único que tem o poder de libertar qualquer mal de qualquer pessoa, e ela sabe também do poder das orações, que somente as orações é que podem enfraquecer um demônio. Então é um combo, né? Você ora, você tem uma fé inabalável, você acredita e as coisas realmente acontecem. E mais uma vez, gente, reiterando, vocês fiquem livres para comentar aqui embaixo o que quiserem, por favor, com muito respeito, mas assim, respeitem as pessoas que são católicas, que acreditam nisso. Eu acredito, né? Não ando com uma Bíblia debaixo do braço, mas tenho a minha fé e sei que Deus é absoluto, que realmente sem a presença de Deus, sem a fé dela, sem, né, a misericórdia divina, ela não teria escapado dessa. A gente sabe que raramente a Igreja Católica prova exorcismos. Então, assim, por conta disso, muitas pessoas buscam ajuda em outras fés. E tá ok. Porque, assim, não é medalha, não é Bíblia, sal, crucifixo, qualquer artefato. Nenhum objeto tem poder por si só. É você que dá poder com a sua fé, né? É a sua crença que vai derrotar o inimigo. Bom, gente, é mais ou menos isso. Eu gostaria de passar dentro desse caso. Na verdade, eu não poderia nem deixar de citar, né? O poder de Deus. Mais uma vez, não estou aqui para pregar, mas muito cuidado com as coisas que vocês mexem, com tabuleiros Ouija, com, sabe, invocação de alguma coisa. Mexer com entidade é uma coisa muito perigosa. A gente, na verdade, não conhece muito desse mundo espiritual. O que a gente conhece, e olha que eu estudo bastante sobre isso, ainda é muito pouco. Então, tomem cuidado, né? Estejam cientes de que tudo tem uma consequência e o lado espiritual, independente de você acreditar ou não, me desculpem os ateus, ele existe. Esse mundo, ele existe e ele tá bem assim, em cima das nossas cabeças. Então é isso. Esse foi o caso de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. A Concepcion, graças a Deus, ela teve um final feliz. Hoje ela vive, né, livre de todo esse mal. Ainda bem, as filhas dela cresceram, estão ótimas também. A Andréia escreveu esse livro. Quem quiser procurar, eu acredito que deve ter aí a versão em português. Mas é isso. Me deixem aqui nos comentários se vocês já conheciam essa história, se vocês gostaram. Quem quiser e tiver interesse, tem essa história completa lá na Netflix. Chama Meu Encontro com o Mal. Na verdade, são 3 histórias, né, sobre o mesmo assunto, mas eu peguei essa porque eu achei a mais interessante de todas e a mais, assim, com teor de que realmente foi verdade o que aconteceu. Não que eu duvide das outras, mas querendo ou não. Bom, eu acho que eu já falei demais, é isso. Redes sociais para quem quiser me seguir por lá. Comenta muito para engajar. Não esquece do seu like e a gente se vê então no próximo vídeo.